Paz e graça, irmãos. Chegamos ao 51º livro da Bíblia, livro de número 51. É a carta que Paulo escreve para a igreja de Colossos, a carta chamada Colossenses. Paulo escreve essa carta na mesma ocasião em que escreve Efésios, Filipenses e também Filemon. São cartas que Paulo escreve da sua primeira prisão em Roma. E Paulo ele sente a necessidade de escrever essa carta aos Colossenses porque havia algumas heresias que haviam penetrado ali no meio da igreja. Era um sincretismo, era uma mistura ali de temas religiosos, daquela época que estavam introduzindo na igreja. A mistura do legalismo judaico com a filosofia grega e o misticismo oriental. Então, esses três elementos aqui daquela época, judaísmo, especulação grega e misticismo oriental, tinham penetrado na igreja. Alguns pontos específicos aqui que Paulo vai estar combatendo é a questão da guarda do sábado, leis alimentares, bem como o ritual da circuncisão. Esses três elementos aqui fazem parte do judaísmo. Cristo ele cumpriu todo o ritual, o sacrifício do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Então, a nossa justificação e a nossa salvação se dá através da fé em Cristo, que já cumpriu todos esses rituais. A igreja não precisa guardar sábado, a igreja não precisa se preocupar com questões alimentares, a não ser para a questão da tua saúde, Mas não questão de salvação e de espiritualidade. E nem questão de circuncisão também, que fazia parte do pacto mosaico apenas. Outro ponto também que Paulo vai combater é a adoração a anjos. No capítulo 2, verso 18, a gente vê ele falando aqui a respeito dessa questão. A prática do ascetismo, ou seja, aquelas pessoas que faziam longos jejuns, se retiravam e com isso achavam que estavam num grau de superioridade melhor, Paulo também vai combater essa prática. Detalhe, existe um jejum bíblico. Existe aquele jejum que você faz com um propósito. Só que o jejum não torna você um ser espiritual de uma outra dimensão, de uma categoria elevada. Paulo vai bater nisso aqui. Paulo vai dizer, você acha que porque você tem uma vida ascética, você se separa, que você está jejuando, você acha que isso é que vai fazer com que você seja mais espiritual? Se você não guardar a palavra, a vontade de Deus, você pode estar fazendo tudo isso aí e ser em vão contra a sensualidade. Então Paulo vai estar combatendo essa prática aqui. Mas por que eles faziam esses longos jejuns aqui? É porque eles criam que o corpo, que a matéria era mal. Então isso aqui fazia parte da filosofia grega da época, de achar que a matéria era o mal. E por isso que eles achavam que Jesus também não poderia ter assumido um corpo humano, porque o corpo é mau, então ele é portador do pecado. Isso aqui é uma heresia que teve que ser combatida. João também vai combater bastante essa heresia. Então ele vai começar a exaltar a Cristo, dizendo que Cristo é Senhor, que ele é o primogênito, mas porque ele tem a proeminência, ele foi o primeiro a ser ressuscitado num corpo glorificado, mas Cristo não é uma criatura, e Cristo, ele portou na sua natureza humana toda a divindade, ou seja, Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Então, Paulo ele vai estar combatendo aqui essas heresias, aqui, vai estar trazendo aqui revelações profundas aqui da parte de Cristo. Ele começa a sua carta agradecendo a Deus, porque ele ouviu que os irmãos estavam crentes, Eles tinham abraçado a fé, o amor que eles tinham uns para com os outros. Capítulo 1, verso 5, ele fala uma frase assim interessantíssima. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, ele dizia aqui que os irmãos estavam seguindo a Cristo, estavam praticando o amor uns para com os outros por causa da esperança preservada nos céus e não na terra. Nós, cristãos que seguimos a Cristo, nós devemos estar com nossos olhares focados na nossa esperança no céu, não na terra.
Aqui, a esperança deles estava no céu, então por isso eles amavam uns aos outros, por isso eles seguiam a Cristo, não por qualquer benefício terreno que Cristo pudesse proporcionar, mas por causa, em primeiro lugar, da esperança que nos está preservada nos céus, que a gente nunca perca isso de vista, porque tribulações, desafios, situações de doença, de enfermidade, situações financeiras, a gente vai enfrentar todos esses tipos de problemas na terra. Então, por isso que a gente não pode olhar para as circunstâncias da terra. Nós devemos olhar para a esperança que está reservada nos céus. E aí, ele vai falar aqui que ele orava muito para os irmãos transbordarem, versículo 9, ó. Por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É comum Paulo aqui ele orar para os irmãos que tinham abraçado o evangelho, que estavam amando, que estavam fazendo ali boas obras. Paulo também orava para que eles tivessem um conhecimento da vontade de Deus, fossem firmados em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que eles não fossem seduzidos por essas filosofias terrenas e mundanas, que têm uma aparência de um grau mais elevado, né? É comum a gente ver algumas religiões aí, que eles se acham que têm um entendimento mais elevado, né? Eles se acham superiores, eles se acham iluminados, e na verdade não passam de hereges. Aqui, Paulo ele continua dizendo, versículo 10, do capítulo 1 ainda, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Então é necessário viver de forma digna, é necessário crer da maneira que Cristo quer que creiamos, é maneiro viver para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Deus ele deseja que a gente conheça mais dele. Deus ele deseja que a gente tenha mais intimidade com ele. E a gente consegue isso através da sua palavra. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo ele traz essa questão teológica da remissão dos pecados, que há somente através de Cristo Jesus. Capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer o caráter de Deus? Olha para Jesus. Jesus ele é a personificação, ele é a encarnação. Jesus ele é a expressão humana do Deus Todo-Poderoso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando ele fala que ele é o primogênito, não é como algumas religiões acreditam que Jesus é a primeira criatura, não. Ele é eterno. Ele é o primogênito no sentido dele ter a herança, dele ser o proeminente, dele ter a prioridade em todas as coisas. Porque como homem ele foi criado. A nossa imagem e semelhança. Ele assumiu uma forma humana. E ele diz, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Então ele é o primeiro a ressuscitar no corpo glorificado. Nele tudo subsiste. Todas as coisas se mantêm, a ordem do universo se mantém pelo poder da palavra de Cristo. Nele tudo subsiste. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Por isso que a ele seja a glória. Por isso que um dos maiores pecados da humanidade é não glorificarem a Deus Pai, é não glorificarem a Deus Filho, que é Jesus, como Criador de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. Capítulo 2, verso 3,
Paulo vai dizer: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Jesus que está toda a sabedoria. Não é na filosofia grega, não é no misticismo oriental, não é nessas filosofias humanas, nessas filosofias que têm uma aparência de sabedoria, mas que na verdade são frutos da imaginação do ser humano. Porque é em Cristo. Cristo é o guardião e também aquele que revelou toda a sabedoria e todo o conhecimento. Paulo diz no capítulo 2, no verso 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então Paulo está dizendo, não sejam enganados por essas vãs filosofias. Então, irmãos, Paulo aqui ainda no capítulo 2, ele começa a discorrer, a partir do versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui ele vai começar a combater o judaísmo e também o legalismo judaico, questão da circuncisão e tal. E ele vai dizer aqui que na cruz Cristo ele pagou toda a nossa dívida, tudo aquilo que estava escrito que era contrário a nós, a nossa cédula de condenação foi cravada na cruz. Então, capítulo 2 ainda, verso 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitai a ordenanças? Não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 2, verso 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo, é apenas a aparência de sabedoria, você fazer uma dieta regular, você fazer longos jejuns aqui, né? Rigor ascético. Então, Paulo chama isso de falsa humildade, culto de si mesmo. E aí ele diz, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, irmãos, práticas hoje, né? Como yoga, meditação, essas práticas orientais, esse veganismo, essas leis alimentares, essas coisas todas. Outra coisa aqui também, né, que ele fala do culto aos anjos aqui, dos astros, consulta a horóscopo, como se essas coisas tivessem aparência de sabedoria, mas são tudo doutrina humana que não tem valor nenhum espiritual verdadeiro. Capítulo 3 ele vai dizer, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta em Deus com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Então, quando eu falo que a gente deve ter os nossos olhares fixos na eternidade, a gente vive por fé, a gente deve buscar as coisas do alto. Meu Deus do céu, é porque essa é a recomendação que Paulo faz. Está claro, buscar as coisas que são do alto. Então, eu não posso ficar preso, me preocupando com as coisas da terra. Eu devo viver nessa terra, mas eu não sou dessa terra. Eu devo buscar as coisas do alto, eu devo ansiar pelas coisas do alto. E aí ele dá algumas características aqui da natureza terrena. Capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então é a natureza terrena. Todos aqueles que não nasceram de novo são escravos da natureza terrena. Vamos ver algumas características aqui que ele descreve. Capítulo 3, verso 5. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza,
que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivi nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele começa a descrever mais algumas coisinhas aqui, ó. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, falar mal dos outros, língua fofoqueira, linguagem obscena do vosso falar. Crente não fala palavrão. Crente não usa a língua de forma erotizada, de forma obscena, com conotações obscenas. Nós precisamos guardar a nossa língua, guardar a nossa palavra, não falar como os homens do mundo falam. Então ele fala ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não mentais, não falar mentira, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ok, revestíveis como eleitos de Deus. Ele vai dizer algumas características aqui que nós precisamos ter como cristãos. Mansidão, ternos afetos, misericórdia, longanimidade, suportando e perdoando uns aos outros. Acima de tudo, o vínculo do amor, a paz de Cristo que domine em nossos corações, que a palavra de Deus habite em nós ricamente e que nós possamos nos instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria, louvar a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, tendo sempre um coração grato a Deus. E tudo que fizerdes, por palavra, por ação, fazei em nome do Senhor. Paulo aqui, ele dá essas características aqui práticas de como deve ser a nossa vida. Depois ele vai falar sobre a vida no lar, conselhos que ele repete também lá em Efésios, né? A submissão da esposa, o marido amar, o filho obedecer, o pai não irritar ao filho, os servos obedecer como se não estivesse obedecendo ao Senhor humano, mas ao Senhor que está nos céus. Então, em todas essas coisas aqui, irmãos, Paulo ele dá conselhos práticos para que a gente suplique a Deus o tempo todo em oração, para que a gente esteja sempre buscando a Deus. Capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes a como deveis responder a cada um. Então a gente deve ter sabedoria. Da nossa boca deve fluir a sabedoria que vem de Cristo, mediante o conhecimento da sua palavra. A gente reproduz, a nossa boca fala, Jesus disse, a nossa língua fala, a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a minha mente, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, vai ser isso que eu vou reproduzir. Se o meu coração está cheio do amor de Deus, vai ser isso que eu vou reproduzir. Que nós possamos nos portar com sabedoria para aqueles que são de fora, que nós possamos aproveitar sempre as oportunidades e que nós possamos saber que Cristo, ele é superior, ele é o proeminente, ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis, do reino material e do reino espiritual. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe e até a próxima.